YouTube, @EuToNaVida. Então vai lá, corre lá para você assistir o debate que está começando a partir de agora, né, Cláudio? É isso aí, Simone, muito bom dia, muito bom estarmos juntos para mais um debate, discutirmos assuntos que envolvem o nosso dia a dia, que envolvem a nossa vida cristã. E deixa eu te fazer uma pergunta já então, Simone. Você sabia que existem igrejas evangélicas que batizam crianças? Não, evangélicas não. Tem igrejas evangélicas que batizam. Tem mesmo? Tem igrejas evangélicas que batizam criança. Na realidade, há um meio que um senso comum, de que batismo só depois da idade da razão e tal, mas existem igrejas evangélicas que batizam crianças. Então o tema de hoje é esse: você é a favor do batismo infantil? Você é a favor do batismo de crianças? E aí, Simone? E aí, bom... Travou? Eu acho que não é legal, né? Porque a criança ainda não sabe, né? O caminho que ela quer seguir e tal. Mas se a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e então, quando crescer não se desviará dele, então o pai vai ensinar. Ele já batiza, ele vai ensinar, e se a Bíblia ela é correta, não vai se desviar dele, então lá na frente tá tudo certo. Tem igrejas que apresentam a criança, né? Apresentam a criança, isso. Então vão ter igrejas que apresentam a criança e batizam depois, a decisão é da criança que se tornou aí um adolescente, um jovem, assim por diante, e existem igrejas que batizam já quando criança. Será que isso é uma prática católica, apostólica, romana, que algumas igrejas acabaram adotando? Então nós vamos discutir esse tema de uma forma muito sadia, mas é legal você participar conosco através da nossa pesquisa no Instagram, no Facebook. Estão lá pesquisa já para você votar sim ou não, se você é a favor do batismo infantil, do batismo de crianças. E você também pode participar através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @EuToNaVida. Temos crescido muito, batemos, Simone, os 3.800. Maravilha, acabei de bater, virar o zoinho aqui pra ver aqui o resultado. A Simone virou sonoplasta também. Tá pensando o quê? Então tá aí, batemos nós em uma semana. Em uma semaninha, fizemos o desafio aí, batemos 3.800. Então a minha gratidão a todos vocês ouvintes que têm nos ajudado, que têm divulgado. Então a Crescente está muito legal e muito obrigado pela sua participação. Se você está nos ouvindo então pelos 96,5 da Rádio Vida, eu sempre gosto de dizer a região que a rádio pega, né? Todo o Vale do Paraíba, vai até divisa com o sul de Minas, divisa com o Rio de Janeiro, litoral norte, divisa ali com Guarulhos, zona leste da capital de São Paulo. É a rádio mais potente do Vale, é a rádio mais potente do interior de São Paulo. Então muito obrigado pela audiência de todos vocês que têm feito a Rádio Vida. Ontem conversando com um ouvinte, o ouvinte dizendo que em São José dos Campos ele tem passado nas ruas, ele vê pessoas com rádio ligado no carro, o camarada cantando, vai em loja, tem a Rádio Vida ligada. Que então legal. Muito obrigado a todos aí os lojistas, os ouvintes, né, que têm nos ajudado aí na sua audiência. Eu espero e tenho certeza que a Rádio Vida tem contribuído para o reino, para o crescimento do reino, tem contribuído para o seu crescimento pessoal, intelectual, teológico, e eu tenho certeza que nós vamos crescer ainda muito mais. Então o próximo desafio agora, Simone, são 3.900. Vamos lá, próxima meta. Vamos com meta pra gente alcançar aí rapidamente o resultado. Então 3.900 é a nossa meta agora, ok? Então você que está nos ouvindo, entra lá, se inscreve no canal, clica no sininho, clica no joinha, para que nós possamos cada vez mais, o conteúdo possa chegar a mais pessoas. Simone, então vamos lá? Vamos lá, WhatsApp da Vida, pessoal, vão lá participando. O WhatsApp da Vida vai participar? Sim, gravar o vídeo. Grava vídeo, gente. Queremos ver você, né? Você Exatamente. Pode gravar o seu vídeo de no máximo uns 30 segundos. Grava de ladinho, como eu sempre falo, né? Então vai lá, grava o seu vídeo, já penteia o cabelo, né? Se apronta todo aí, manda o vídeo pra gente. Você é a favor do batismo infantil? Mas pode mandar descabelado também, pode. Não tem problema não. Tem problema não. Então. Tem pessoas que já alcançaram o que a psicologia chama de self-ideal, ou seja, meu amigo já não tá nem aí. O que importa, aplicativo pra gravar é dar vídeo, opinião, é sabia? isso aí. Tá, coloca um filtrozinho lá e manda ver e participa conosco. Qual é o WhatsApp? 12997472010. 129972010. Você participa conosco, 997472010. Você participa conosco através do WhatsApp da Vida, em áudio, em vídeo, ou também digitando aí a sua mensagem. Se você puder, compartilha com mais pessoas que você conhece, para que nós possamos cada vez mais aí crescer e esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Então vamos lá,
A pergunta de hoje é: você é a favor do batismo infantil, do batismo de crianças? Nós queremos a sua opinião. Hoje participando conosco aqui ao vivo, professor Danilo de Moraes, também participando ao vivo, reverendo Frank Crete, e participando virtualmente o pastor Jonatas Rodrigues. Professor, reverendo Frank Crete, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia Cláudio, bom dia pastor, que está conosco, que alegria estar com vocês novamente, os ouvintes. Que Deus abençoe o nosso debate, a nossa conversa, para que seja esclarecedora, tire dúvidas e abençoe todos os ouvintes. Certamente será muito saudável. Professor Danilo, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Satisfação, pastor Cláudio, prazer em vê-lo, reverendo Frank, ouvintes da Rádio Vida. É sempre uma alegria poder estar participando, fomentando aí o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, e eu tenho certeza que será esclarecedor para todos os ouvintes. Maravilha. O professor Danilo, que é reitor do Instituto Bereana, Instituto Teológico Bereana, e também é um dos professores da Teológica Vida, né? Vai estar sempre cobrindo aí os professores no caso de necessidade. Tô doido para alguém já faltar logo, que é pro Danilo dar uma aula aí abençoada para os nossos alunos da Faculdade Teológica Vida. Vamos agora então virtualmente ao pastor Jonatas Rodrigues, que eu já vi na tela aí, tá bonitão hoje lá de terno e gravata, tá parecendo pastor, né? Pastor Jonatas, satisfação tê-lo conosco hoje. É uma alegria, um prazer, mais uma vez, poder contribuir com esse importante programa, que é trazer esclarecimento bíblico, teológico ao nosso público. Que Deus abençoe a todos e que hoje possamos ser instrumentos de Deus. Maravilha, querido. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Então vamos lá, nós vamos começar aqui pelo estúdio. Então eu começo com o Danilo, depois o reverendo Frank, na sequência o pastor Jonatas, dando cada um a sua opinião, se é a favor do batismo infantil, batismo de crianças. Danilo, 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Bom, primeiramente eu queria deixar posicionado que eu respeito muito a tradição pedobatista, que entende biblicamente ser possível o batismo infantil, apesar de não concordar. Eu creio que o batismo deve ser na fase adulta, mediante aqueles que professam a fé em Cristo e aí iniciam a sua vida cristã, né? É o testemunho público do início da vida cristã. Então, posicionando-se dentro daquilo que eu creio ser o mais viável biblicamente, o batismo deve ser feito por profissão de fé na fase adulta ou que tenha compreensão daquilo em que está professando. A maneira que eu entendo no Novo Testamento, de forma geral, é que os batismos realizados no Novo Testamento, eles foram totalmente através de pessoas adultas que creram e professaram fé em Cristo. Maravilha. Opinião inicial dada então do Danilo. Vamos agora ao reverendo Frank Crete, que terá também 1 minuto e meio, até 1 minuto e meio, para fazer as suas considerações iniciais. Bom, do mesmo jeito, eu respeito igualmente, como o pastor Danilo já falou, os irmãos de outras tradições, convicções. Nós cremos no pedobatismo, no batismo infantil, mas entendemos claramente, e cremos que também todos os irmãos que não concordam com o batismo infantil, que o batismo não é salvífico. O batismo não salva, ele é um símbolo, né? Então, nós não podemos entender o batismo dentro da perspectiva soteriológica, salvífica. O batismo, na verdade, ele é um símbolo tanto para pedobatistas, que confirma, substitui a circuncisão na perspectiva da aliança, é o que nós vamos defender aqui, de Deus com o seu povo, quanto para quem não batiza crianças e batiza já quando essas pessoas se convertem. Também é um símbolo, né? Ele é um símbolo da salvação, né? Não é a confirmação da salvação. Então, isso é muito importante deixar claro para os ouvintes desde já. Se há algum ouvinte que pensa que o batismo salva, que ele é a confirmação da salvação, né? Nós temos que já esclarecer, e creio que o pastor Danilo vai concordar comigo, que não. Uma pessoa pode ir para o céu se converter a Cristo e não for batizada porque não deu tempo, por causa do ladrão da cruz lá, né? Por exemplo, né? Então, não é isso. Por isso é importante a gente esclarecer no início do nosso debate, nossa conversa, isso, para deixar claro para os ouvintes que esse assunto, que realmente
divide a igreja cristã, né? Cláudio, eu tenho pouco tempo, mas só para te dizer, a tradição pedobatista é muito grande, viu? As igrejas históricas e oriundas da Reforma, todas batizam crianças. Presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos e outros mais aí, né? Todos batizam crianças, não é? Você falou assim, você acredita que tem evangélico ou cristão que batiza criança? Meu querido, metade da cristandade no mundo batiza criança. Metade da cristandade no mundo batiza criança, viu? Só pra você saber. Fora católicos romanos. Estou excluindo os católicos romanos. Maravilha, vamos lá. Eu vou querer saber agora do reverendo Frank como que ele conseguiu essa estatística de metade. Ué, né? é só... Não, vamos lá. Não, fácil, já te dou já. Não, já respondo já pra você. Não, mas o senhor dá na próxima. Te dou já. Depois o senhor vai ter 3 minutos para fazer sua explanação. Te dou aí. já. Pastor Jonatas, 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Pois não, reverendo. Eu entendo que o batismo infantil, ele é uma tradição, mas não tem fundamento na palavra de Deus. Não existe uma obrigatoriedade para que se batize criança. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus diz claramente: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sendo assim, eu entendo que para que a pessoa seja batizada, ela precisa entender, ela precisa compreender aquilo que está acontecendo. E a criança não consegue ter noção do que ocorre, porque ela tem consciência ainda sequer de pecado, de necessidade de conversão. Opa, cortou o nosso áudio. Ótimo, agora parece que voltou, pastor. Ok. A minha explanação ficou clara ou preciso repetir? Não, o senhor comentou, eu peguei até a parte do para ser batizado precisa entender, daí para frente já cortou. Exatamente. Eu entendo que é necessário que para que a pessoa seja batizada, que ela tenha consciência do que está ocorrendo. E a criança, ela não tem essa consciência. Ela é passiva totalmente ao que está acontecendo durante o batismo. Maravilha, então estão aí as opiniões iniciais dos nossos convidados de hoje. O Danilo entende que ele respeita, mas discorda. O reverendo Frank defende que é correto batizar. Ele vai obviamente defender a sua tese durante o decorrer do debate. E o pastor Jonatas dizendo que, embora seja uma tradição, não há fundamento na palavra. Mas qual é a sua opinião, você que está nos ouvindo hoje e nos acompanhando através da Vida? Mande a sua opinião através do WhatsApp da Vida, que é o 12-99747-2010, e você também pode mandar a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, participando conosco aqui do nosso programa de hoje. Nós temos aqui, então, os nossos áudios retirados da internet. O primeiro áudio, Leandro Quadros, ele é professor e teólogo, e ele diz que para que haja batismo é necessário alguns requisitos e que uma criança não pode cumprir estes requisitos. Do outro lado, ou seja, na outra posição, o reverendo Augustus Nicodemos, que é pastor presbiteriano, ele é escritor e teólogo, e ele diz que o batismo vem substituir a circuncisão como símbolo de que aquela criança pertence ao povo de Deus pela fé. Vamos aos áudios. O costume judaico era apresentar a criança no templo para Deus. Ela não era batizada na infância. E quando você lê Lucas 3, por exemplo, 21 e 22, você percebe que Cristo é batizado depois, já na sua fase adulta. Para uma pessoa ser batizada, querido irmão, ela tem que cumprir alguns requisitos para que o batismo tenha realmente um significado na vida dela. Um batismo feito em um bebê não tem significado nenhum para o bebê. Em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro falou com uma multidão de pessoas que havia tomado parte no sacrifício de Cristo, Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O requisito para eles serem batizados: arrependimento. Outro critério para o batismo é crer. Crer e entender que Cristo é o Messias, o substituto nosso na cruz do Calvário. A sua bebezinha ainda não tem isso claro na mente dela.
96.5. Debate da vida. Abraão recebeu a circuncisão, que era o selo da justiça da fé. Ora, Deus mandou que todas as crianças de 8 dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era o símbolo, o selo da justiça da fé. Mas um menino de 8 dias, ele não crê. Mas mesmo assim, ele era circuncidado. Os seus pais, pela fé, oferecem aquela criança a Deus, dão o símbolo de que ela pertencia ao povo de Deus, que naquele tempo era a circuncisão. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, por isso nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Não quer dizer que eles são regenerados, não quer dizer que eles são salvos, não quer dizer que a criança crê. Aí você me diz, mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de um menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado, tem? Uma boa regra de interpretação é, o que não é abolido no Novo Testamento, passa do Antigo para o Novo. Qual era a prática dos filhos de Deus, do povo de Deus do Antigo Testamento? Trazer os filhos com 8 dias de nascido para circuncidar como selo da justiça para a fé. Isso foi anulado no Novo Testamento? Não parece. Então passa para nós. E é assim que nós fazemos. Trazemos os nossos filhos para serem batizados como selo da aliança entre Deus e o seu povo. Olha, eu quero a sua participação e a sua opinião. Os nossos convidados agora terão cada um 3 minutos para explanar melhor o seu ponto de vista. O reverendo Frank fez uma colocação aqui inicial de que a metade da cristandade ela é batizada, né? A metade da cristandade pratica o batismo de crianças. E a colocação no mundo. E a colocação dele foi em cima da minha colocação inicial, mencionando e perguntando, mas você sabia que há igrejas evangélicas que batizam? Eu queria que você, nosso ouvinte, mandasse para cá. Você sabia? Então o reverendo Frank vai obviamente defender a sua tese aqui e vai demonstrar pra gente que 50% da cristandade pratica. Você que é nosso ouvinte, que está nos ouvindo, você sabia disso? Manda aí na sua opinião, se você sabia, se você não sabia, pra gente ter uma amostragem da nossa audiência, que não é científica, eu sempre tenho dito isso, mas já é uma amostragem pra gente entender se você tinha esta ciência ou não. Nós voltamos então com os nossos convidados. Agora eu começo com o reverendo Jonatas, pastor Jonas, que terá 3 minutos, depois o reverendo Frank, na sequência o pastor Danilo dando a sua opinião. Pastor Jonas, está contigo a palavra. Ok. Eu entendo que não existe nenhum fundamento bíblico para a prática do batismo infantil. O Senhor Jesus é o nosso modelo a ser seguido. A palavra de Deus fala claramente que ele foi apresentado ao 8º dia no templo para ser circuncidado. E o batismo ocorreu quando ele já tinha 30 anos de idade. Ou seja, nós vemos que o batismo é necessário que a pessoa tenha uma maturidade e um entendimento para tomar a decisão de ser batizado. Então a palavra de Deus deixa claro que não existe fundamento para o batismo infantil. Eu não condeno os irmãos que fazem essa prática, mas eu não posso dizer que essa prática é bíblica. É uma prática que é um costume, uma tradição que foi adotada há muito tempo atrás. Então, se nós analisarmos a palavra de Deus, em nenhum momento nós teremos crianças sendo batizadas, os infantes, né, aqueles que não têm a idade suficiente para tomar decisões. Eu acredito que uma criança com 12 anos, ela já foi criada dentro da palavra de Deus, na doutrina, ela tem um entendimento, ela pode ser batizada. Mas uma criança que ainda não tem consciência alguma de pecado ou de alguma situação em que ela tenha que tomar uma decisão, eu entendo que não tem fundamento. Agora podemos sim apresentar as crianças, né, nesse paralelo aí, nós podemos pegar a criança que tenha, seja recém-nascida e apresentá-la a Deus. Nós fazemos isso na prática, conforme
entendemos que seja um paralelo da circuncisão que era feita lá ao 8º dia. Nós apresentamos essa criança diante de Deus como filho de um cristão que vai ser criado. Inclusive, nós pedimos aos pais que façam ali, né, uma aliança com Deus, um voto de ensinar aquela criança o caminho que ela deve andar, educá-la dentro dos preceitos do temor do Senhor, dentro da palavra de Deus. Mas o batismo, eu entendo que ele não teria nenhuma função, digamos assim, em relação ao dever de batizar. Não entendo que seja um dever batizar uma criança recém-nascida, um infante. Tá certo. Vamos então ao reverendo Frank, que também terá 3 minutos para defender o seu ponto de vista. Cláudio, começando por aquilo que nós terminamos, você fez a pergunta que você até lançou no ar agora. Você sabia que evangélicos ou cristãos que batizam crianças? Deixa eu informar, porque o programa é informativo, né? E nós temos aqui o pastor Danilo, que é do ICP, então ele tem essas informações até, quem sabe, não hoje, mas numéricas. No mundo todo, as denominações históricas preenchem milhões de cristãos. Todas essas denominações batizam crianças, queridos. Presbiterianos, que é uma das maiores denominações históricas do mundo, com milhões de membros, só no Brasil 1,5 milhão de membros. Reformados, que saem da Holanda e vão para vários lugares do mundo, é uma igreja muito grande. Luteranos, metodistas, anglicanos, congregacionais, todas essas denominações oriundas da Reforma Protestante e chamadas históricas entenderam que o batismo não é salvífico, como o era na época da Reforma Protestante, para um grande segmento da Igreja Católica Apostólica Romana, e até hoje a Igreja afirma isso, os católicos, ou seja, você tem que batizar para tua criança não morrer pagã e ir para o inferno, não é o caso. Mas entenderam que esta tradição, através da perspectiva da teologia da aliança, do pacto de Deus com o seu povo, deveria ser mantida. Ela realmente vem, historicamente falando, desde os pais da igreja, desde os primórdios da igreja, quando se batizavam seus filhos, e assim o fazem. Então a minha afirmação é essa mesmo: metade da cristandade no mundo batiza seus filhos, os infantes, as crianças, né? Todas as igrejas que eu citei, que são as maiores denominações históricas, e suas congêneres, né? Porque, na verdade, todas essas denominações têm divisões que vão e continuam com a tradição do batismo de crianças. O não batismo de crianças nasce bem depois da Reforma Protestante, no movimento anabatista, na Europa, e numa péssima interpretação do Evangelho de Marcos, quando então foram chamados esses anabatistas de rebatizadores, porque criam que as palavras de Jesus em Marcos, todo aquele que crer e for batizado será salvo, que o batismo naquela época, criam isso naquela época, hoje não, apenas algumas igrejas isoladas, que o batismo então era fundamental para a salvação. A pessoa tinha que crer em Cristo e ser batizada para ser salva, entendeu? Então, chamados esses irmãos na época que entenderam errado a ideia do batismo de rebatizadores, passaram a exigir o batismo como complemento fundamental da ação de Cristo para a salvação. Eles foram combatidos historicamente. O pastor Danilo deve gostar muito de história, por estar presente aqui, ser do IPC lá, né? Então ele vai confirmar isso tudo. Mas depois, com o tempo, as denominações foram entendendo que não era bem assim. Mas então é isso para o povo ser esclarecido, né? Muitos crentes e muitos cristãos no mundo todo, muitas denominações cristãs, batizam crianças. Maravilha. Nós vamos ouvir o Danilo. Hoje eu vou cutucar o pastor Frank aqui o tempo todo. A minha pergunta ela é numérica. Não em termos de número de denominações, mas numérica. Quanto que essas igrejas tradicionais hoje representam no ambiente cristão, evangélico, em termos numéricos? Exemplo, o senhor comentou que o presbiteriano tem 1,5 milhões. Né? Se o senhor pegar uma Assembleia de Deus, quantos milhões tem? Ou quantos, no Brasil, você está falando. Em termos numéricos. Não, você até tá falando, no mundo. A sua perspectiva é muito do Brasil. Não, no mundo.
o movimento pentecostal e neopentecostal cresceu muito, né? E aí não está aqui a minha concordância ou discordância com nenhum dos movimentos, né? Mas apenas em termos numéricos, me dá a impressão, posso estar errado, porque é apenas impressão. Eu não tenho dados técnicos na mão. Me dá a impressão de que há uma minoria que pratica em termos numéricos, não em termos de denominação. Mas repito, a minha impressão. Reverendo Danilo, 3 minutos para suas considerações. Bom, então vamos manter um pouquinho esse assunto, a questão de números, né? Eu tenho aqui o censo do IBGE de 2020, retratando o Brasil. Mas é interessante que o Brasil representa uma das maiores nações cristãs do mundo e o quadro, com certeza, não é diferente no restante do mundo. No Brasil, nós temos a quantidade de protestantes tradicionais de 22,1%. 22,1%. E de pentecostais, nós temos 72,3%. Lembrando que esse censo é de 2000, então passaram-se 20 anos e aumentou os pentecostais e diminuíram os tradicionais em questão de porcentagem. Sem contar com essa questão de prática batista, que os batistas, eles entram no meio dos tradicionais. Então esses 22,1 que está dentro dos tradicionais, grande parte deles batiza criança também. Então este é o retrato do Brasil. A gente pode colocar com grande margem de segurança que uns 80% sobrando aí batiza adulto e menos de 20% batiza infantil. Esses são dados do IBGE relacionado à estatística, tá? Esses aqui são números do IBGE. Agora é interessante que na fala do pastor Augusto, reverendo Augustus Nicodemos, ele diz que nenhum filho de crente de 18 anos encontra-se sendo batizado no Novo Testamento. Aí eu pergunto, e tem criança sendo batizada no Novo Testamento? A gente vai falar depois da questão da batismo familiar. Mas tem criança sendo? Não tem. O que você tem, na verdade, são adultos sendo batizados. É óbvio que ali nós estamos nos primeiros passos da igreja, nos primeiros anos da igreja, então a gente não tem tantos dados como gostaríamos de gerações de crentes. Filho de crente, né? Então você vê ali pessoas adultas sendo convertidas, né? Agora, quando Paulo escreve as suas cartas, obviamente que muitos ali estavam tendo filhos naquele contexto de lares cristãos, e você não vê nenhuma recomendação para que se batizasse, né? Aliás, na Bíblia, o que nós temos claramente expresso é batismo adulto. E a fala do reverendo Frank, ele usou a frase claramente para batismo infantil, mas eu não consigo ver claramente, apenas tentando fazer uma alusão da aliança com a circuncisão, tentando pegar um texto de Colossenses ali, querendo dizer que há uma referência ali, né, de analogia para com o batismo infantil. Agora, batismo infantil nós não vemos. Agora, adulto está claro, espalhado em todo o Novo Testamento. Então, se existe algo claro nas Escrituras, é batismo adulto. E se existe algo escondido, é batismo infantil, para querer defender. Por exemplo, nós vemos ali em Atos 2,41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Só aceita quem é adulto. Depois em Atos 8,12, quando porém deram crédito a Filipe, ou seja, para dar crédito, eles foram batizados, para dar crédito tem que ser adulto. Atos 10, 44, 46, os ouviram, sobre todos os que ouviram a palavra, que foram batizados também. Depois ele fala, pode alguém recusar, né, o batismo, lá em Atos 10 também, ou seja, só recusa quem é adulto. E tem muitos outros textos que falam de batismo na fase adulta. Então, este argumento do pedobatismo, tendo como princípio o código da aliança e a circuncisão, somente fazendo uma aplicação um pouquinho forçada para querer dizer que essa é uma prática de ordenança deixada para a Igreja de Cristo. Maravilha, nós queremos então a sua participação através do WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010, 12 99747 2010. Nós vamos a um rápido intervalo e após o intervalo nós queremos a sua participação, a opinião dos nossos ouvintes. Já temos aqui vários ouvintes que mandaram aí os seus áudios. Se você quiser mandar também o seu vídeo, você pode mandar para cá também. Então grava aí de ladinho, manda pra gente, para que nós possamos conseguir colocar você no ar aqui. Será muito importante a sua participação.
opinião. Se você quiser mandar digitado a sua opinião, você pode mandar tanto no WhatsApp da Vida, 12997472010, como também mandar através das nossas mídias sociais. Aproveito aí para cumprimentar, eu sempre acompanho aqui o YouTube, então você que está nos ouvindo pelos 96,5, vai pro YouTube, acompanha aí a nossa transmissão ao vivo em áudio e vídeo. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O Debate da Vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12-9747-2010 Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus, as crianças e jovens com câncer do Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Vida FM. Vida. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais. E antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tudo de bom. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Aqui tem debate. Fora do ar também, né, Cláudio? Fora do ar também, tem debate pra todo lado aqui. Inclusive vamos lá, ó, nós temos aqui já a pesquisa. Como tá, né? A pesquisa? Vamos ver a pesquisa aqui. Você é a favor do batismo infantil? No Facebook, eu tô até estranhando aqui, tem certeza que tá certo os resultados? Eu vou pedir pra você conferir de novo se tá certo os resultados, porque agora é a hora que o reverendo Frank, ele pula. Não na hora que eu falo de Facebook, mas na hora do Instagram. E aí eu quero que confira pra mim lá. Então vamos lá, ó, no Facebook, 25% estão dizendo que concordam, que são a favor do batismo infantil. Isso é no Instagram? Esse é no Face. Ok, 29 a 71. Então vou até já alterar aqui, ó. 29 a 71. Bom, mas que média é essa? 71 a 29 não é média, a média é 50. Não, mas aí eu vou. Brasil, né? Mas aí eu vou no Instagram. Tá correto o Instagram? Vamos conferir o Instagram aqui, porque se o Instagram tiver certo, é aqui que o reverendo Frank vibra. Porque 91%... Peraí, eu tô lendo certo, peraí, vamos lá. Você é a favor do batismo infantil? Sim. Então vamos lá. Então deixa eu corrigir aqui, ó. Então 12 a 88. Maravilha. Então agora ficou mais ou menos equânime. Então no Facebook 29 a 71 e no Instagram 12 a 88. Então tá mais ou menos aí. Estamos mais ou menos na mesma estrutura, tanto no Instagram como no Facebook. Eu tomei um susto, porque me deu a impressão aqui, a hora que eu bati o olho, que no Instagram mais estavam dizendo que sim. Eu falei assim, bom, o reverendo Frank vai vibrar aqui, tá vendo? As pessoas concordam, né? Mas então
feito aí a devida correção, peço perdão, falha foi minha. Mas vamos lá. Então esse é o resultado prévio da nossa pesquisa. Você pode, obviamente, deve dar a sua opinião, mesmo porque, naturalmente, a sua opinião, ela pode mudar o resultado da pesquisa durante aí o nosso programa. Nós temos várias opiniões aqui vindas, então deixa eu já até mandar um abraço aqui pro Jefferson Ferreira. Parabéns, que Deus abençoe os 3.800 inscritos. Ô, glória. Então, maravilha, muito obrigado, Deus te abençoe. Nós começamos, para vocês terem uma ideia, nessa fase agora dos debates, nós começamos com 700 e alguma coisa, perto de 800. Então, são mais 3.000, né, que estão adicionando gente, aí a partir dos debates. Então, muito obrigado pela sua participação. Estamos vibrando a cada momento. Cledson Rodrigo dizendo Rádio Vida, sucesso total. E o Sérgio Luiz de Camargo, louvado seja Deus. Humberto Bispo Cerqueira dizendo, seremos sempre contra o batismo infantil. O batismo é uma decisão pessoal e deve ser tomada por adulto responsável pelos seus atos, certo? O Jefferson Ferreira, Jesus falou que das tais já é o reino dos céus. Maria José, eu não concordo com o batismo infantil. E Robson, de São José dos Campos, acredito que sim, pois o batismo é o sinal da graça visível de Deus. Assim, temos comunhão com ele desde criança. Pois aquele que nos criou para andar no caminho desde criança, deixa vir a minhas crianças, pois delas é o reino dos céus. E temos aí opiniões por áudio, Simone, tá contigo? Sim, tem vários áudios aqui que chegaram pra gente. O primeiro é do pastor Jairo, lá de Taubaté. O ouvinte também, o Wellington Moura, de São Paulo. Tem o Cleiton, de São Paulo, e o Orosemir, de Taubaté. Vamos ouvi-los, então. Bom dia, Rádio Vida. Quem está falando aqui é pastor Jairo, da Igreja Geração Apostólica de Taubaté. Referente à pesquisa de hoje, eu não concordo que crianças sejam batizadas, porque o batismo nas águas é para arrependimento de pecado. E criança, ela está na época da inocência e ela não tem noção ainda do que é pecado. Então, por isso, eu não concordo. Deus abençoe, a vida é tudo de bom. 96.5 Debate da Vida. Bom dia a todos, graça e paz. Na minha opinião, o batismo infantil não é bíblico. Se aqueles que batizam crianças quiserem ser coerentes, então eles deveriam batizar as crianças ao 8º dia de vida, assim como era feita a circuncisão no Antigo Testamento, já que eles entendem que é uma substituição. Então, se quisessem ser coerentes, deveriam fazer dessa forma. 120 minutos de debate. Debate da Vida. Olá, bom dia, Rádio Vida. Aqui é o Cleiton, moro na Penha, Zona Leste de São Paulo. Olha, eu não sou a favor do batismo infantil, porque as crianças ainda são inocentes, ainda são um anjo de Deus. Para mim, o batismo é como Jesus falou para Nicodemos: adolescente ou adulto, quando já tiver consciência da vida, do que se passa nesse mundo, todos os pecados. Mas as crianças não, as criancinhas ainda para mim são anjos. Para mim, para Deus, são anjos. Eu acho que o catolicismo inventou essa meta, inventou essa forma, vamos logo batizar enquanto é criança, para segurar todos para a sua igreja, todos para seu ministério. Mas para mim o correto é batizar já adulto ou adolescente quando tiver consciência das iniquidades desse mundo. Amém? Ficam todos na paz. Rádio Vida. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Bom dia, Rádio Vida, aqui é o Orosemir de Taubaté. Sobre o debate de hoje, eu penso que o batismo é uma experiência com Deus. Então, para ter essa experiência com Deus, é preciso ter maturidade, ter consciência do que está fazendo, porque é uma ordenança de Jesus Cristo para o povo de Deus. Então é muita responsabilidade. Então o batismo é muito importante na vida do cristão. Então eu penso que a criança que ainda não entende o que é batismo não deve ser batizado. Muito obrigado. Amém.
Olha, então estão aí as opiniões dos nossos ouvintes. Você também pode participar conosco através do WhatsApp da Vida e das mídias sociais. O nosso WhatsApp é o 12997472010 e as nossas mídias sociais, todas elas, YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô Na Vida. Entrando aí nas nossas mídias sociais, se inscreva em cada uma delas e principalmente no YouTube, se inscreva, clica no sininho, clica lá no joinha, eu já fiz a minha parte aqui para que você possa nos ajudar e o nosso conteúdo possa chegar em mais pessoas. Esse segundo bloco é o bloco do ouvinte, é o bloco em que nós temos aqui o nosso embate entre os debatedores e aí sim a chance de interferirmos um na fala do outro, sempre com ordem e decência, mas para levar você, ouvinte, a entender a discussão e chegar à sua conclusão sobre o determinado tema. Então nós vamos abrir a tela agora para os nossos convidados e você, ouvinte, é a peça fundamental deste bloco do nosso programa. Então mande mensagens para cá, a gente vai ler outras opiniões aqui, será muito bom a participação de vocês. Então vamos lá, eu tenho aqui um questionamento, inclusive, da Cristiane Galhardo, de Santo André. Por que então muitos pastores aceitam o batismo de criança com seus 10 anos? São crianças ainda. E aí eu abro então para os nossos convidados. No intervalo aqui, o clima esquentou, né? O reverendo Frank não concorda de que não são maioria. Então, reverendo Frank, eu abro dando a você, obviamente, a palavra aí para que coloque seu posicionamento. Não, como é que eu não concordo com o quê? Que não são o quê? Que os pentecostais no mundo todo não são maioria. Não, essa discussão é numérica. A questão aí a discussão aqui não é essa, né? O que eu afirmei é que afirmo, né, que há um número substancial de crentes em Cristo, de cristãos, de denominações cristãs que batizam seus filhos. E quis dar esse esclarecimento ao seu público, né? Uhum. Até uma das nossas operadoras aqui disse que não sabia disso, né? Exato. Que haviam cristãos, igrejas cristãs que batizam crianças. No Brasil, os dados são esses mesmos. Nós somos os chamados cristãos históricos são bem menores, são minoria mesmo. Uhum. Talvez 80 a 20, né? Uhum. É mais ou menos isso mesmo, tá certinho. O que eu afirmei também é que esses dados não são os dados do mundo. Não correspondem ao mundo. Mas tudo bem, isso é só uma questão numérica. O importante é que o seu público saiba, isso é que é o importante, que existem muitas denominações cristãs e históricas, e eu citei aqui umas 5 ou 6, uhum, que batizam crianças. Isso é importante saber, né? Agora como é que é o nome dela? Simone. A Simone já sabe isso, né? Agora passou a saber. Que tem um monte e agora o seu público passou a saber também. Isso é importante, né? Também é importante destacar que todos essas igrejas, essas denominações, esses irmãos em Cristo, são crentes em Cristo, uhum, né? O fato do batismo não ser salvífico, nem para nós e nem para quem batiza adultos, ser um símbolo da salvação, né? E no caso dos que batizam crianças, não é um símbolo da salvação, é um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, né? Também é muito importante destacar. Maravilha. Então seria importante, reverendo, nesse ponto que o senhor comenta, então, os nossos convidados falaram que, biblicamente falando, não há fundamento na palavra. Então seria importante a gente partir para esse caminho de fundamentar. Muito bem. Nós cremos, os que batizam crianças, que a aliança, que o pacto de Deus, lá já citado pelo reverendo Nicodemos, em Gênesis, né? Ele, capítulo 17, versículos 1 a 14, ele é um pacto que não foi abrogado, como diz Paulo lá em Romanos. Ele não foi, Romanos capítulo 4, versículos 13 a 18, ele não foi revogado. Então o que nós entendemos? Que do mesmo jeito que Deus ordenou ao seu povo antes de Cristo, a antiga aliança, que circuncidasse os filhos para que aquilo fosse um sinal desta aliança, deste pacto, nós batizamos os nossos filhos dentro desta mesma perspectiva, desta aliança e deste pacto de Deus agora em Cristo com a sua igreja, com o seu povo. Uhum. Agora veja, Cláudio, é importante a gente falar o seguinte, não é salvífico, é um símbolo, certo? De que os pais criarão seus filhos no evangelho, na igreja, né? Para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor, etc e tal. Mas este jovem, na idade da razão, enfim, né, ele terá que se converter a Cristo, de qualquer maneira,
Quer dizer, o batismo não só não salva, como não é selo de salvação. Então, só para ajudar o nosso ouvido, o reverendo Frank e os demais debatedores que têm a oportunidade de falar também. Então, a base para aqueles que defendem que se batize crianças é o fato de não ter sido revogado. Isso. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, como não foi revogado, entende-se que... Uma segunda coisa que o pastor Danilo citou, mas a gente precisa de colocar na perspectiva que nós cremos seja a perspectiva exegética correta, é que é verdade, sim, ele falou com correção, de que no Novo Testamento há várias, não sei se vou citar dezenas, enfim, de casos de adultos sendo batizados mesmo, se convertem e são batizados. O que nós também fazemos. Ali, o que você tem é o nascimento da igreja e a conversão dos adultos. Está correto, pastor? Eles se convertem e são batizados. Todos nós, pedobatistas, que somos milhões de cristãos no mundo, todos nós também fazemos isso. Nós cremos que um jovem, um adulto que se converta a Cristo, ele vai ser batizado. Né? Ele também é batizado, como símbolo, né, da sua conversão. Então esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente tratar também, ou seja, como é que funciona isso? A criança ela é batizada e depois, quando ela se converte, ela faz a pública profissão de fé. Profissão de fé, então ela não se batiza depois? Não. Já foi batizada? Ela já foi batizada, ou seja, ela está debaixo da aliança e agora ela professa publicamente a sua fé, como baseado, por exemplo, entre outros textos, no texto de Jesus, que diz: aquele que me negar publicamente eu também o negarei, mas aquele que me confessar publicamente eu o confirmarei diante do Pai. Então ela faz a sua pública profissão de fé. O que, por exemplo, eu vou dar esse nome, né, genérico, tá? E aí só fecha o seu raciocínio para os outros participarem também, e aí a gente volta. Os batistas fazem mais ou menos o contrário. Eles consagram a criança, geralmente as igrejas, acho que quase todas, né, pastor, fazem isso, né? Sim. Eles consagram as crianças em vez de batizar, e quando na idade da razão, seja ela qual for, não vamos discutir aqui se é 12, se é 14, este jovem já entendeu que ele precisa de Cristo e aceitar a Cristo, aí ele é batizado. Ele é batizado, né? Então há uma diferença de entendimento. Mas a grande diferença é baseada na ideia da aliança, na verdade. Né? A da aliança de Deus com o seu povo. Ok, aí eu volto então com o pastor Jonas e com o Danilo. A gente falou aqui sobre argumentação bíblica, né? Ou seja, fundamentação bíblica. E o argumento dado pelo reverendo Frank, também foi dado pelo reverendo Augusto Nicodemos, é o fato de a Bíblia não revogar. Se não revogou, está valendo. Isto é uma boa hermenêutica? Como que vocês enxergam isso? Não revogou o quê? Que não teria revogado o batismo com crianças, é isso? Não revogou a aliança. Com o seu que era circuncisão, que era representada pela circuncisão. Então o que aconteceu? Na nova aliança, aqui em Cristo, o que aconteceu? Houveram 3 mudanças. Né? A Páscoa judaica se torna a ceia cristã. Né? A circuncisão se transforma no batismo. No batismo, né? E a terceira? A terceira, deixa eu até anotei aqui, porque isso é importante a gente lembrar. E o sábado judaico se torna no domingo cristão. Se torna no domingo cristão, ok. Então vamos lá, Danilo. Pro sábado e pra ceia, nós temos ali vastas referências, né? Agora, sobre o batismo, nós não temos. Aí é uma inferência. Aliás, lá em Colossenses 2,17, fala que estas coisas eram sombra daquelas que haveriam de vir. Então, muitas outras coisas que faziam parte do povo da aliança tem uma descontinuidade no Novo Testamento. Então, não consigo ver esse paralelo tão claro assim para poder fazer disso uma prática cristã. O texto que geralmente se usa para poder dizer isso no Novo Testamento é um texto, o reverendo não citou, de Colossenses 2, 11 e 12. Então, eu iria citar. O texto que se usa, o mais, vamos dizer, a exegese textual usada no Novo Testamento por parte daqueles que batizam criança é Colossenses 2, 11, 12. Diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora, usar
este texto que fala, nele também fostes circuncidados, é só você entender o contexto de Paulo todas as vezes que ele fala de circuncisão. Ele fala que circuncisão não é aquele que é judeu, que é israelita, mas que a circuncisão é a do coração, é a espiritual, ou seja, é um novo nascimento. Então, usar isso para defender a circuncisão, quer dizer, o batismo infantil, eu creio que foge um pouquinho. Não dá para colocar no contexto. Essa é a referência do Novo Testamento, além dos batismos familiares que nós vemos no Novo Testamento. Porque ali nós vemos que algumas famílias foram batizadas, o texto diz, né? Só que o contexto mostra que esta família nunca coloca crianças sendo batizadas juntas. Por exemplo, lá em Atos 16:32, diz assim: lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Legal, pregou para todo mundo da casa. Se você prega quando você vai numa casa fazer um culto no lar, a criança não está entendendo o que você está pregando. Você está pregando para os adultos. E se a palavra do Senhor for pregada a todos os da casa, há uma pressuposição de que todos tinham idade suficiente para entender a palavra e crer nela. E depois lá em 16:34 diz assim: com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, esses que ouviram, todos os da casa que ouviram a pregação, manifestaram alegria, porque creram em Deus. Ou seja, quando o texto diz que todos os da casa, é uma metonímia, pega a parte pelo todo. Ou seja, para manifestar grande alegria e crer, é somente aqueles que estão em fase de compreensão adulta. Maravilha. Deixa eu ler aqui mais algumas opiniões e eu quero ouvir o pastor Jonatas. Rosimeire, bom dia. Eu não tinha esse conhecimento que metade das crianças são batizadas, a não ser que essa metade seja junto com os católicos que são cristãos. Mas os ditos evangélicos, na sua maioria, creio que não tem essa prática. O José Alves, São José dos Campos, não se deve batizar crianças, deve apresentar a Deus. E o batismo deve ser feito como foi o de Jesus na vida adulta. O Cledson Rodrigo, não sou a favor do batismo infantil. A criança ainda não sabe discernir sobre o que é e não pecado. A própria palavra de Deus diz: deixai vir as minhas pequeninos, pois deles é o reino dos céus. E o Wellington Moura, Jesus não cumpriu o batismo infantil? Ao contrário, foi batizado adulto e apresentado ao 8º dia. Pastor Jonatas, então eu acredito que essa colocação feita pelo nosso último ouvinte, o Wellington Moura, ela também gera esse outro contraponto, né? Ou seja, o contraponto de que o próprio Cristo não foi batizado quando criança. Como que o senhor enxerga isso? Exatamente. O Senhor Jesus é o nosso modelo e temos a certeza que ele não foi batizado quando criança. E devemos enfatizar que o próprio Jesus perguntou: o batismo de João era do céu? E a resposta, sim. E o batismo que João praticava era muito claro quando ele pregava, quando os fariseus, os saduceus vinham ao seu batismo, ele falou claramente: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o batismo, ele é uma consequência do arrependimento. Quem vai ser batizado é porque primeiro se arrependeu, primeiro creu, nasceu de novo, para que depois houvesse essa confissão pública, que nós entendemos que é o batismo, que é o sepultamento do velho homem. Então, eu entendo dessa maneira. Até Martinho Lutero, ele falou assim, claramente, né, que quando ele foi batizado, ele pensou que o velho homem teria sido afogado nas águas do batismo, mas depois ele descobriu que o velho homem sabia nadar, ou seja, ele insistia em voltar. Então, o objetivo do símbolo do batismo é o sepultamento do velho homem. Então, uma criança, ela ainda não tem essa noção, essa visão do que está acontecendo. Então, se pratica esse batismo em relação às crianças, na minha visão, é uma tradição, mas não possui o fundamento bíblico, que seria o batismo na fase em que a pessoa sabe o que está fazendo. É uma decisão pessoal que ela toma de se submeter ao batismo. Maravilha, nós temos aqui a opinião de vários ouvintes. Eu estou até aproveitando aqui, eu peguei a calculadora para somar e dar o resultado aqui.
Nós temos um total no mundo, então protestantes no mundo, isso aqui é de 2013, um total de 697 milhões, 697,6. Deste número, o protestantismo histórico representa 229 milhões, portanto, no mundo, 32,83%. Então não alcançamos os 50%, mas temos um número aí representativo de praticamente 33% da cristandade no mundo, falando de protestantismo histórico, então aqui não junta com os católicos. O protestantismo histórico representa então 32,83%, praticamente 33% da cristandade pratica o batismo infantil. Então, como o programa ele é para trazer, obviamente, informações, então está dada a informação aí. Está bem esclarecido. Para os nossos, está mais do que esclarecido agora com números não apenas do IBGE, mas com números do mundo todo. Agora eu estou feliz. Nós estamos aí com 33%, né? Então vamos lá. Nós temos aqui um vídeo ouvinte, pastor Marcos Antunes, que sempre participa conosco, dando a sua opinião sobre o tema de hoje. Vamos lá. A paz do Senhor a todos, pastor Marcos Antunes, São José dos Campos. Não sou a favor de batismo de bebês recém-nascidos, com alguns meses, e nem de crianças, aonde que não tem sabedoria e discernimento. Mas creio eu que uma criança que já frequenta o Evangelho, conhece quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que ao longo dos 9, 10 anos de idade, ela já possa sim descer as águas, não fazendo como muitas igrejas que esperam até aos 18 anos para descer as águas de seus membros. Bom, tá a opinião então do pastor Marcos Antunes. Eu fiz até um sinal aqui pro reverendo Frank, enquanto o pastor Jonas estava falando, que é dando liberdade para que o senhor falasse no microfone. Porque esse bloco é o bloco do embate mesmo, né? Então, ou seja, o pastor Jonas falando alguma coisa... Só para esclarecer que Jesus foi batizado, isso, mas foi ele não se converteu por ser batizado, tá? Uhum. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, primeiro porque ele era judeu, e se cumpriu todos os mandamentos e todas as tradições judaicas, né? Ele não deixou de cumprir um ponto sequer da lei. Então ele foi circuncidado ao oitavo dia. E realmente foi batizado como um símbolo do início do seu ministério. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, né, e Deus diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, e ele inicia ali o seu ministério cumprindo, na verdade, a palavra de Deus. Era mais uma das profecias que precisavam ser cumpridas na vida dele. O batismo de Jesus não é, portanto, e nisso discordamos bastante, eu e o pastor Jonatas, não é o parâmetro usado, nem exegético nem hermenêutico, para o batismo que eu e o pastor Danilo estamos comentando aqui. O batismo que nós estamos comentando aqui, ele é a nossa divergência aqui está na visão da aliança, da continuidade da aliança, ou não, no caso o pastor Danilo dizendo que não, e no tipo do símbolo, né? Quer dizer, mas não é o que aconteceu com Jesus, é isso que eu quero dizer, não sei se eu fui claro, né? Jesus não precisava de símbolo de batismo nenhum para confirmar sua salvação, que é o caso dos que batizam adultos, é o símbolo que confirma a sua salvação. Mas eu não disse isso, disse isso. Eu disse que o exemplo que Cristo nos deu é que quando ele se batizou, ele já estava com a consciência de que era necessário que fosse cumprida a justiça de Deus. Ele foi claro, quando João Batista queria, inclusive, falou: eu não sou digno, eu não posso te batizar. Ele falou: não, nem que se cumpra a justiça de Deus. Então, Jesus, obviamente, não precisou se arrepender, porque ele era santo, ele era Deus, mas por mais exemplos que nós temos nas Escrituras, claramente, até o caso de Filipe e o eunuco etíope, quando ele vai ser batizado por Filipe, ele pergunta: o que é que eu seja batizado? Lá em Atos 8, 23 em diante. Ele disse: se é lícito, se cresça. Então é muito clara a Escritura em relação a isso. É lícito, se cresça. Então eles desceram e Filipe batizou o eunuco. Então é nesse sentido que eu quero dizer: é necessário que a pessoa creia para se batizar. Tá certo, pastor, nós cremos nisso também. Se a um adulto, eu quero deixar isso muito claro, porque esse programa está sendo ouvido por talvez milhares de pessoas, e isso é muito importante esclarecer. Nenhum pedobatista são crentes em Cristo de várias denominações, como eu já citei algumas, que batizam seus filhos. Nenhum pedobatista abre mão do fato de que, se um adulto, seja ele quem for, que não tenha sido batizado na infância, não seja membro de uma igreja,
se converter a Cristo, ele seja batizado também junto com a sua pública profissão de fé. Isso acontece todos os dias nas igrejas pedobatistas, ou seja, em muitos momentos, né? As pessoas se convertem e são batizadas. O que acontece é que nós batizamos, os crentes batizam os seus filhos. É isso. Nós, os crentes, os membros da igreja, sejam elas quais forem, entendem que o batismo que eles fazem com os seus filhos, levando-os aí para ser batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sinal daquela aliança que Deus faz lá com Abraão, em Gênesis capítulo 17, 1 a 14, e que agora ela perpetua-se também na igreja de Cristo. É isso. Então, este batismo, ele não é... Eu vou repetir isso porque é importante o seu público, já que 80% desses 80%, muitos nem sabiam que existiam igrejas cristãs que batizavam crianças. Esse batismo, eu vou repetir isso, não é salvífico, né? Quer dizer, a criança não está sendo salva ali, remida pelo sangue de Cristo ali. Ela está entrando na aliança de Deus com o seu povo. Tu e tua casa é a bênção para tu e para tua casa. A responsabilidade dos pais continua a mesma: criar os filhos nos caminhos do Senhor, pregar o evangelho aos seus filhos para que se convertam a Cristo e aí façam a sua pública profissão de fé. Então, se os irmãos prestarem atenção, nós baseamos esta ideia na questão do pacto, da aliança. Eu tento achar uma linha no meio, que é para não interromper a fala dos nossos debatedores, mas o Danilo tinha feito sinal aqui para falar. Tem algo a acrescentar? A respeito ainda da comunidade, já ir pro nosso intervalo. A questão da comunidade da aliança, que tanto está sendo enfatizado, se nós pegarmos um texto de Gênesis 17, 23 e depois em Josué 5:4, lá faz assim: tomou, pois, Abraão o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre a sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Veja, a circuncisão lá no Antigo Testamento não era só do povo de Israel, do povo da aliança. Então, se nós trouxermos para o Novo Testamento, como esta comunidade de aliança sendo perpetuada, nós podemos dizer então que o batismo, ele não deve ser feito só para o povo cristão? Porque lá no Antigo Testamento eram circuncidados escravos, pessoas compradas, outras pessoas que não eram judias. Então não dá para fazer esse paralelo tão assim diretamente como a gente quer fazer. Vamos para o nosso intervalo e na sequência nós vamos ter o reverendo Ageu, que vai vir aí como reforço do reverendo Frank, ou daquilo que defende o reverendo Frank, ele também é presbiteriano, vai participar conosco agora do terceiro bloco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida e continua depois do intervalo. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Não muda de sintonia. Vida FM. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Vida
e saúde. Olá, ouvintes da vida! Beber água é muito importante para que você mantenha seu metabolismo ativo e seu corpo bem hidratado. Algo tão básico, né? Mas que muita gente deixa de fazer. Se você tem o costume de beber muito café, lembre-se de aumentar o consumo de água, já que a cafeína tem efeito diurético. Isso também vale para pessoas que consomem chás ricos em cafeína. Quando estamos desidratados, podemos ter dores de cabeça ou ficar mais elétricos à noite, o que diminui nossa capacidade de lidar com o estresse. Por isso, pessoal, beba água, coma bastante frutas e legumes, que garantem mais líquidos saudáveis ao nosso corpo. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Vida e saúde. Vida é tudo de bom. E atenção, tá aí ligadinho na Rádio Vida, então preste atenção neste recado que temos pra você sobre proteção veicular. Olha, a proteção veicular, ela é uma inovação, na realidade surge há 15 anos no mercado brasileiro, algo que lá fora já é muito grande, mas no mercado brasileiro a proteção veicular tem crescido muito fortemente. Por quê? Porque é uma opção mais em conta, é uma opção sem burocracia, é uma opção que protege o seu veículo com vários benefícios, como por exemplo, roubo e furto, colisão, terceiros, fenômenos da natureza, assistência 24 horas, vidros, faróis, retrovisores e lanternas, carro reserva e rastreador, que o rastreador, se você ligar, a hora que você liga na Toros, em menos de 40 minutos localizam o seu carro com total segurança, te dando uma assistência de primeiro mundo, ou seja, atendimento com excelência. A Toros, que é a nossa parceira, quem tem feito aí as proteções veiculares, ela tem crescido muito no mercado do Vale do Paraíba, de São Paulo, mas também está em todo o Brasil, te dá atendimento em todo o Brasil, em todo o território nacional, com qualidade e com as vantagens de não ter burocracia, sem perfil do condutor, sem perfil do veículo. Então, se você tem carro de leilão, se você tem carro de aplicativo, não há a acepção de carros, ó, vou criar até o nome aqui, ao invés de acepção de pessoas, não há acepção de carros, não há acepção de perfil do condutor. Você pode fazer a sua proteção veicular com a Toros com total qualidade. Então eu vou te passar o telefone para você fazer o orçamento. Cláudio, quanto eu pago para fazer o orçamento? Absolutamente nada. O orçamento é 100% gratuito. Então basta você mandar uma mensagem para o WhatsApp da Toros. A Toros vai te dar o retorno e vai te dar as opções, quais são as possibilidades de você fazer a proteção com qualidade. Então anote aí, 11 9 3412 8579. Repetindo, 11 9 3412 8579. Repetindo mais uma vez, 11 9 3412 8579. Toros, a forma mais inteligente de você proteger o seu veículo. 96.5 Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida, Cláudio, e a nossa pesquisa. Deu uma mudada aí? Vamos lá, a nossa pesquisa 19 a 81. Ou seja, então oscilou para baixo aqueles que concordam, então de 29 para 19, e aumentou de 71 de 71 para 81 aqueles que não concordam com o batismo infantil. No Instagram permaneceu o mesmo número, 12 a 88. Então, ou seja, na sua maioria, dizendo que não concordam com o batismo infantil. Temos aqui vários ouvintes participando conosco. Temos a Neuma Melo. Jesus não nasceu do pecado para ser batizado pequeno. Na minha opinião, Jesus só foi batizado para ensinar, para dar exemplo. Sérgio Luiz de Camargo, o primeiro passo é crer. Se a criança não tem a consciência do que é certo e errado, ela não crê em absolutamente nada. Então não deveríamos batizá-la. E temos dois ouvintes que mandaram áudio para cá, Simone. Então vamos lá, o pastor Júnior, da Assembleia Manancial Águas Vivas, e o José Maria, de São José dos Campos. A circuncisão era só para os judeus e não para os gentios. Então, não adianta eu querer substituir a circuncisão para o batismo de hoje. Você pode ver que quando o Felipe ele começa a batizar também os gentios. O apóstolo Paulo começa a batizar os gentios. Então, essa analogia aí que o pastor Frank está tirando
não tem fundamento bíblico. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. José Maria São José dos Campos. Minha opinião sobre o batismo é que não importa a idade, e sim viver a vida de um cristão verdadeiro. Bom, José Maria foi sucinto, né? Ou seja, não importa a data, não importa a idade, mas sim viver uma vida de um cristão verdadeiro. Bom, neste bloco agora, nosso terceiro bloco, nós temos sempre um convidado. Na maioria das vezes temos um convidado. E hoje a participação é do reverendo Ageu. O reverendo Ageu, que é graduado pelo Seminário Teológico Presbiteriano e pela Escola Superior de Teologia. Ele é mestre em Teologia Sistemática e pastoreia a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, em São Paulo. E também professor e diretor do Seminário Presbiteriano. Reverendo Ageu, uma satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa, no nosso debate. O senhor terá então aí até 4 minutos para defender o seu ponto de vista e na sequência continuar conosco nesse bloco do debate. Está contigo a palavra. Ok. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar com vocês. Saúdo a todos os pastores aí da mesa. Eu acho que o que nos ajuda nesse assunto é nós percebermos que o Novo Testamento não é algo novo, né, no sentido de que cria-se uma nova religião. Na verdade, quando nós temos os apóstolos sendo chamados por Cristo no Novo Testamento, é para dar o verdadeiro sentido das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. A gente pode dizer que o Novo Testamento é a continuação do povo de Deus. Tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo finalmente vem. Todas as coisas do Antigo Testamento são sombras que apontam para Cristo. Dentro desse entendimento, então, nós temos que entender que no Antigo Testamento a criança era incluída na vida religiosa do povo de Deus ao 8º dia de vida, pela circuncisão. O que uma criança ao 8º dia de vida entende? Qual é a fé de uma criança de 8 dias de vida? Isso não a impedia de fazer parte do povo de Deus. As crianças em Israel cresciam acompanhando todos os cultos, todos os ritos, todos os sacrifícios e as festas do povo de Israel. Aos 13 anos, essa criança confirmava a decisão dos seus pais pelo Bar Mitzvah. Jesus Cristo foi 1 ano antes. Tudo indica para ver como acontecia. Tá? Ele passou pelo Bar Mitzvah também. É a confirmação da circuncisão que fora feita na infância, ali ao 8º dia de vida. Nós temos a instituição da circuncisão em Gênesis 17, que aponta para a descendência, e Pedro repete quase que as palavras de Abraão, dizendo: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. E o apóstolo Paulo mostra de forma muito clara que a circuncisão do crente hoje é o batismo. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Paulo estava escrevendo para gentios de Colossos. Estes gentios não tinham sido circuncidados na carne, mas Paulo está dizendo que eles foram circuncidados no batismo. O batismo é o rito que substituiu a circuncisão como entrada no povo de Deus, assim como a ceia substituiu a Páscoa. O apóstolo Paulo ensina que os filhos dos crentes são considerados santos pelo convívio da sua mãe que é crente, em 1 Coríntios 7:14. No Novo Testamento nós temos o batismo de casas inteiras. Lídia e todos da sua casa foram batizados, e o texto não fala exceto as crianças. O carcereiro de Filipos, com toda a sua casa, foi batizado. Os da casa de Estéfanas, todos foram batizados. O texto não fala exceto as crianças. Por que não? Porque é normal as crianças participarem da vida religiosa do povo de Deus. E além de toda essa evidência bíblica, nós temos a evidência da história da igreja. Tertuliano, no 3º século, Hipólito, Orígenes, Cipriano, todos eles relatam que havia de fato
batismo de crianças na igreja permitido. Ok? Cortou o sinal ou não? Ah, não, ok, já encerrou? Maravilha. Reverendo, obrigado pela sua participação inicial. Então, vamos colocar agora os 4 na tela para que possam falar sobre este assunto. Nós temos aqui a opinião do ouvinte Pastor Júnior da Assembleia Manancial Águas Vivas, que ele fez uma consideração interessante. Ele fez até, citou inclusive o nome do reverendo Frank, mencionando o fato da circuncisão, que o batismo de criança seria o substituto da circuncisão. E aí ele faz a colocação de que a circuncisão ela era para os judeus. Então eu começo por aí dando a palavra a todos que falem. Reverendo Frank. Então, o reverendo Ageu colocou com muita propriedade o fato de que o Novo Testamento é a continuidade do Antigo Testamento. É um mesmo Deus agindo na vida do seu povo, o povo escolhido, desde lá, de Abraão, etc. e tal. Então, quer dizer, o nosso entendimento é que esta aliança de Deus com o seu povo não se restringe à questão que nós estamos debatendo hoje, específica do batismo, infantil ou não, mas ela, na verdade, tem implicações para toda a vida cristã e toda a vida da igreja. É importante dizer isso para os nossos ouvintes, para que não se pense que essa questão da chamada pelos reformados teologia da aliança, ou dos pactos de Deus, ela se restringe só à questão do batismo. Na verdade, é o mesmo Deus que vai apontando para Cristo e que depois em Cristo continua cuidando do seu povo, agora a igreja remida pelo sangue do Senhor. Então ela é uma teologia que abrange vários aspectos da vida cristã e do cristianismo. Também é preciso fazer um parênteses aqui, e dado o meu espanto inicial, agora já não estou mais espantado, de que descobri que tem um monte de cristãos que não sabia que existem cristãos que batizam crianças, é preciso dizer que não é o batismo, por exemplo, para citar, já que hoje, nesse momento, temos 2 pastores presbiterianos aqui, o batismo das igrejas históricas, reformadas ou evangélicas, cristãs, e citando especificamente da igreja presbiteriana, não é o mesmo batismo da igreja católica apostólica romana. É muito diferente. É preciso... acho que esse ponto é um ponto interessante. Esclarecer eu acho esse um ponto muito interessante o senhor colocar, porque no início do programa eu fiz a colocação, né? Você sabia, né? Foi até a pergunta-chave que levantou toda a discussão inicial do nosso debate. E existe sim uma absoluta maioria dos evangélicos que não sabiam. Isso, agora eu descobri que sim. Então, ou seja, o senhor acabou de descobrir, você vê que o programa também é cultura, né? Lógico. Então acabou aprendendo aqui que há esse sentimento. E além disso, eu acrescento, a gente falou sobre isso no intervalo, que há o sentimento de que esta é uma prática da igreja católica. Isso é. Né? Eu até brinquei aqui no intervalo com o reverendo Frank, eu falei, tem algumas pessoas que vão considerar que é igreja presbiteriana apostólica romana. Né? E é bom que a gente comente isso no ar, né? Não apenas no intervalo, até para que haja o esclarecimento. Então, o batismo católico, Cláudio, ele é salvífico. Na verdade... Então esta seria a grande diferença. E toda, né? Uma diferença profunda. O batismo católico não é a inserção da criança só na igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana crê doutrinariamente, por incrível que pareça, que a salvação está na igreja. A pessoa tem que estar na igreja e cumprir os sacramentos. Então, eles creem que quando os crentes católicos romanos batizam os seus filhos, na verdade, essas crianças estão sendo salvas. Se permanecerem na igreja e cumprirem os sacramentos, que nos católicos romanos são 7. Então veja, é muito diferente, porque a criança não batizada, se falecer, para os católicos romanos, ela falece como pagã. E aí ela tem que, é um outro caminho, etc e tal. Para nós, pedobatistas e todas as denominações que eu já citei aqui, outras mais que eu poderia ter citado, que na sua estatística deu 33% dos evangélicos 33%, minha não, né? Do mundo, IBGE mundial. Do IBGE mundial.
nós não cremos nisso, ou seja, nós não batizamos os nossos filhos para que eles sejam salvos em Cristo. Na verdade, nós batizamos os nossos filhos para inseri-los na aliança de Deus com o seu povo, e nós então os criamos nos caminhos do Senhor dentro da igreja, né, ensinando-lhes a vontade de Deus, a amar. E aí chega um momento em que ele tem que fazer a confissão pública. Eles têm que se converter a Cristo fazendo a sua pública. E isso tem uma data também? Tem uma idade? Não tem. Não existe uma regra aí. Não há uma regra específica, né? Que aos X anos a pessoa tem que tomar uma decisão obrigatória por Cristo. Vamos ouvir os demais debatedores então. Eu ia fazer uma brincadeira aqui. Nesse momento eu não apareço na câmera, né? Agora eu tô, né? Mas a hora eu não tava aqui, eu tava até sorrindo pra ele aqui, ia brincar com ele. Falar assim, ô reverendo, mas na igreja católica eles jogam uma aguinha lá na criança, né? Como é que chama isso? Chama aspersão. Aspersão. Mas essa prática não é das igrejas presbiterianas, né? Então eu ia brincar. Eu já discuti com você no intervalo. Já conversamos sobre isso, que você quer fazer um outro debate. Eu ia brincar com ele, na verdade, esse meu toquezinho já é para instigar um outro debate, né? Ou seja, batismo por imersão ou batismo por aspersão. Não, mas não responde agora não. Então você vai estar no próximo debate. Tá bom. Danilo. Eu quero aqui comentar um pouquinho aqui a fala do reverendo Agil. Ele citou aqui a questão do batismo familiar e o texto de Colossenses 2, 11 e 12 que eu já havia citado. Vamos desmembrar um pouquinho esse texto de Colossenses 2, 11 e 12, que na realidade é a única referência direta a algum tipo de ligação com circuncisão e batismo infantil. É o único. E a gente já sabe que regras de interpretação textual e hermenêutica, a gente não pode fazer teologia em texto isolado. Mas vamos lá. O texto ele diz assim: nele também fostes circuncidados. Legal, Paulo está falando de circuncisão. Não por intermédio de mãos. O que ele está dizendo? Que os colossenses que habitavam em Colossos, eles não eram judeus. Então eles não foram circuncidados na carne. Eles não foram circuncidados como os judeus no 8º dia. Então ele fala, vocês não foram circuncidados por intermédios de mãos. Porque eles não eram judeus. Mas aí ele continua, Paulo. Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, como vocês não são judeus, vocês não foram circuncidados na carne, mas na circuncisão de Cristo. É aquilo que Paulo desmembra em outros lugares, que ele fala que israelita é aquele que é circunciso do coração, é aquele, enfim, que Paulo fala que para ser crente não precisa ser judeu e nem ser circuncidado. Este é o primeiro ponto que ele fala de paralelo com circuncisão na carne e circuncisão em Cristo. Primeiro ponto. Agora vamos ver o segundo, que é o que eles querem dizer com o batismo. No segundo ponto, ele vai entrando num outro assunto agora. Esse é o primeiro assunto, desmembra do próximo. Tem que desmembrar. O próximo continua. Tendo sido sepultados, agora vai fazer um outro paralelo. O primeiro, circuncisão na carne, com circuncisão em Cristo. Segundo paralelo, que não é ligado ao primeiro. Só um minutinho para me concluir. Que ele fala assim, tendo sido sepultados juntamente com ele. Agora ele está fazendo um paralelo de sepultamento. Sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aí Paulo ele faz dois paralelos, um que é da circuncisão e outro que é do batismo com o sepultamento de Cristo que foi ali colocado no sepulcro e que ressuscitou. Então ligar o batismo com a ressurreição, com a circuncisão, é você misturar dois assuntos dentro do mesmo versículo. Reverendo Ageu. Veja só, cadê o ponto final, Danilo? Mas você não precisa ter ponto final, Ageu, para poder fazer a distinção. Até porque em grego não existia pontuação. Agora deixa eu falar. Não há um ponto final aí. É um texto corrido. Até os versículos são posteriores. Aqui é uma carta de Paulo. Ele está falando em bloco. E quem colocou vírgula, ponto e vírgula e ponto final no texto? Irmãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ponto final. Você não pode fatiar o texto. O texto, Paulo está dizendo para aqueles que nunca foram circuncidados na carne que eles não precisam disso. Por quê? Porque eles foram batizados em Cristo. Então, não dá para fatiar desse jeito. É um assunto só. E quanto ao teu argumento de que um versículo não constitui doutrina,
Não constitui mesmo. Mas nós temos a Bíblia inteira mostrando que crianças fazem parte do povo de Deus. O próprio Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque os tais ao reino dos céus. E no Antigo Testamento inteiro as crianças estavam na vida religiosa. E no Novo Testamento não houve uma ruptura. As crianças continuam fazendo parte da vida religiosa. Então, reverendo Ageu, mas vamos lá. Primeiro para a questão da pontuação. Deve ser de conhecimento muito claro do irmão, eu tenho certeza disso, que nos textos, tanto do hebraico quanto do grego, não haviam as pontuações que nós temos hoje da nossa gramática, né? Isso são os tradutores que acabam colocando. E um outro quesito Não, só um minutinho. E um outro quesito é que para você mudar de assunto, nem sempre você precisa de ponto final. Aí é você fazer a sintaxe da construção gramatical do texto e ver a divisão de assuntos. Porque se você pegar, por exemplo, lá em Gálatas 5, que vai fazendo a divisão das obras da carne e das obras do Espírito, dos frutos, desculpa, você não tem ali ponto final. Você tem vírgulas também e está mudando automaticamente para outros textos. E o fato de crianças sempre participarem da vida religiosa, isso é muito óbvio, porque se uma criança está num lar tanto judaico quanto cristão, é óbvio que ele está desfrutando da comunhão daquele lar na sua religiosidade. A questão em pauta é sobre o batismo, aonde tem as evidências. O irmão citou os batismos familiares, mas eu tinha dito antes, quando eu falei sobre batismo familiar, que ali deixa claro no curso. Você falou assim, aonde que fala exclui a criança? Aí eu pergunto, e aonde fala que batizou criança? Porque falar casa não implica colocar criança, porque no decorrer do contexto, ali falam dos que creram, manifestaram alegria. Depois lá quando Paulo fala lá que batizou a casa de Estéfanas, lá diz que aqueles que foram batizados se consagraram ao serviço dos santos. Criança não se consagra ao serviço, trabalhando na obra de Deus. Então, estes contextos mostram que quando falava-se de casa, eram daqueles que estavam ali professando e ouvindo a pregação. Isso é um recurso de gramática que a gente já conhece, que é metonímia. Você pega a parte pelo todo. O único texto de batismo familiar que não tem uma resolução é ali o texto que nós vemos de Lídia, né? Que fala lá, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Realmente, este não diz explicitamente o que participava da casa. É o único texto. Bom, deixa eu dar a palavra então ao reverendo Ageu. Reverendo, o senhor tem a palavra, o senhor foi citado, obviamente, nessa discussão, acho que vale a pena a gente dar uma sequência nela. Então tem a liberdade de expor o seu pensamento sobre o assunto. Primeiro, sobre pontuação, eu estou com o texto grego aqui, e a pontuação que nós temos na ARA é semelhante ao texto grego. O texto grego usa vírgula e ponto final, sim, com certeza, esse argumento não cabe. Quanto à falta de um texto explícito sobre crianças sendo batizadas, algumas coisas na Bíblia nós tomamos por referência, pelo todo. Se você disser que você tem que ter um texto explícito para toda a doutrina, eu te pergunto, as mulheres participam da ceia na tua igreja? Me dê um texto explícito de mulheres participando da ceia. É por inferência. Assim, quando se diz que as casas inteiras eram batizadas e as casas dos judeus tinham muito mais filhos do que as nossas casas, e para eles era normal criança participar da vida religiosa, eu repito, está implícito que as crianças eram batizadas. Como Paulo diz, a criança é santificada. Pedro diz que a promessa é para vós e para os vossos filhos. Isso era natural para um judeu, as crianças fazerem parte do povo de Deus. E, aliás, as igrejas históricas mais antigas, elas seguem esse rito. Só brincando com vocês, há 150 anos atrás, 100% dos evangélicos no Brasil eram pedobatistas, batizavam crianças. Há 150 anos atrás. Só para me esclarecer um pouco a minha fala... Só estavam presbiterianos e congregacionais aqui. Aí Sim. Depois vieram os irmãos que não batizam crianças. Tá, só para me esclarecer um pouco o que eu falei da pontuação do grego, é que a pontuação do grego difere da pontuação da nossa. Então nem sempre o que
pode ser discutido se é ponto, vírgula ou não, quando se faz traduções. Tanto que a diversidade... Não, me dá um exemplo, eu estou com o grego aberto. Não, eu não estou com o texto de grego aqui aberto, o que eu quero dizer, reverendo... Você está falando em suposição. Não é isso não. Deixa eu concluir para o senhor entender o que eu quero dizer. No grego, às vezes, quando aquilo que está se colocando no grego é um ponto, é uma vírgula ou qualquer outra pontuação, quando os tradutores vão fazer a tradução para o português, há discussão, e isso há de se entender, né? Se vai se utilizar ponto, se vai utilizar ponto e vírgula, se vai se utilizar vírgula. Isso daí a gente tem... Então, o que eu quero dizer é isso. Não há concordância na transferência da gramática grega para a gramática portuguesa de pontuações. Então, é isso que eu quero dizer. Não tem unanimidade para distinguir o que é ponto e vírgula. Aí é a sintaxe da construção gramatical do texto. E isso os tradutores estão em discussão. Reverendo Ageu, pra gente finalizar esse bloco, então, o senhor tem aí 2 minutinhos para fazer o seu fechamento, pode ser? Sim, eu só quero dizer o seguinte... as traduções que nós temos em português, que geralmente são editadas pela editora Sociedade Bíblica do Brasil, elas são bem fiéis, viu? Quanto a ponto, quanto a vírgula. Certamente os pastores sabem daquela corrupção que os testemunhas de Jeová fizeram em Lucas capítulo 23, quando Jesus diz ao bandido: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto, os testemunhas de Jeová traduziram assim: em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso, que dá uma diferença radical no sentido do texto, né? Então, eu repito, as nossas versões em português seguem a pontuação que está no grego, porque grego tem vírgula e ponto final. E só para concluir a minha participação, meus irmãos, como eu falei no começo, foi normal para um judeu incluir as crianças na vida do povo de Deus, porque desde o Antigo Testamento isso já era feito, tá? A criança era circuncidada no 8º dia, sem ter fé, sem saber o que estava acontecendo, e quando ela atingia 13 anos, ela confirmava a fé dos seus pais. Isso foi feito no Novo Testamento. E os livros de história, eu incentivo os nossos ouvintes a procurarem na história da igreja o relato de vários pais, como Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Cipriano. Todos eles dão testemunho de que na igreja primitiva batizava-se crianças sim. Elas eram discípulos de Cristo desde a sua tenra idade. Então, eu acho que é um cuidado necessário. Todo pai e mãe deve apresentar os seus filhos ao batismo, incluí-los dentro do povo de Deus, criá-los nos caminhos do Senhor, e quando eles chegarem ali, pelos seus 12, 13 anos, eles vão poder confirmar isso no que nós chamamos de pública profissão de fé, que é o paralelo do marco da batismal, que é feito no Antigo Testamento. Tá ótimo. Reverendo, satisfação então tê-lo conosco mais uma vez no nosso programa. Sempre a sua participação é bastante relevante para nós. Os dados para contato, se o pessoal quiser lhe conhecer mais, ter acesso aí à sua igreja, fique à vontade. Sim, eu pastorei a Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, que fica aqui no Jabaquara. Os nossos cultos estão sendo transmitidos, os nossos sermões estão gravados no YouTube. Então, se alguém quiser conhecer o culto e os sermões lá da nossa igreja, basta digitar no YouTube Igreja Presbiteriana de Vila Guarani. Ou jogar o meu nome no Google, que também aparece. Tá certo. Obrigado, querido. Deus abençoe e obrigado pela sua participação. Temos aqui várias opiniões de ouvintes e o Wellington Moura aqui tá aqui oriçado. Até agora só história, etc e tal. Vamos aos textos bíblicos. A circuncisão interna no Novo Testamento e não externa como era no Antigo. Aí ele complementa dizendo: o batismo não confirma a salvação, isto é heresia. É o mesmo que dizer que o batismo salva. Então tá aí as considerações dos nossos ouvintes. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Daqui a pouco tem o último round do debate da vida.
cada vez mais globalizado? O que te inspira todos os dias? Em tempos de pressão emocional, o que te motiva a seguir em frente? Para responder essas e mais perguntas que surgem no caminho, o Colégio Inspire ajuda você a se conectar a ferramentas certas. Tudo em um ambiente educacional que une excelência, respeito e cuidado humano. Colégio Inspire. Matrículas abertas para 2021 a partir de 6 de outubro. Colégio Inspire. Conecte-se ao que te inspira. Acione o modo Inspire. Música boa. Toca na vida. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. A vida é tudo de bom. 96.5. Debate da vida. Vamos então à última meia hora do nosso debate de hoje e vamos dar uma espiadinha na nossa pesquisa, Cláudio. Vamos lá, nossa pesquisa tá diminuindo cada vez mais o sim. 12 a 88 no Facebook e 14 a 86 no Instagram. Ou seja, a maioria absoluta está dizendo que não concordam com o batismo infantil. Na mesma tônica da pesquisa, nós temos aqui várias opiniões de ouvintes. O ouvinte Rosenildo dizendo: eu não sou a favor do batismo de crianças. José Pimentel, esse aqui é pro reverendo Frank da Pulos. Ele diz assim: na minha opinião é que o batismo infantil não passa de um banho de piscina. Não é, porque no caso da igreja presbiteriana é por aspersão. Então não seria nem o banho de piscina, né? A pergunta do Jay Gomes, hoje acertei, hein, Jay? Jay Gomes Jr., bom dia. Partindo do princípio que o batismo de crianças representa a aliança, então teria que batizar de novo para arrependimento de pecados? Então seriam 2 batismos? Pergunta para os debatedores aí. Então já o reverendo Frank aqui responde. Diogo São José dos Campos: não tem base bíblica para batizar crianças, então não concordo. E ser substituído a circuncisão por batismo foi a pior bobeira que eu vi. Apóstolo Paulo não batizou nenhuma criança. Ele disse que não era necessário ser circuncidado para receber Jesus. E o Vitor Eric: assim como no Novo Testamento havia o sinal da circuncisão, assim é a quem crê que pode haver o batismo infantil. E o Wellington Moura: na história da origem dos batistas, muitos ligam aos anabatistas, conhecidos por esse nome por serem rebatizadores. Vou ler mais uma aqui, o Leandro Bueno: crianças não devem ser batizadas por não ter consciência de pecado. No período da inocência, não se deve batizar. Não é proibido, só não se deve fazer até que se tenha plena ciência do significado. Bom, então tá aí a opinião dos nossos ouvintes. Você também pode continuar participando conosco, dando aí a sua opinião através de todas as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, /Eu Tô Na Vida, ou também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Não esquecer do DDD 12, quem está fora da região do Vale, ok? 12 99747 2010. As participações de vocês, elas são fundamentais aí para o nosso debate. Nós vamos agora então para o nosso momento hashtag, que é o momento que nós pegamos palavras relacionadas pelos internautas ao tema. Nossa hashtag de hoje é relacionada a batismo infantil. Vamos lá. Momento hashtag no debate da vida. Então vamos lá, o momento hashtag de hoje. Eu começo então, vamos lá, tá todo mundo na tela aí?
Começo então agora, deu um nó no relógio aqui, porque eu tô do lado direito. Então eu começo aqui, ó. Frank Crete, Jonatas e o Danilo, seguindo o sentido do relógio na nossa imagem, na tela que está aí no YouTube. Se você está nos ouvindo pelos 96,5, te convido a ter essa experiência vendo através das nossas mídias sociais. O YouTube é a melhor experiência para você, uma vez que a tela fica maior, fica tudo maior. Então se conecte conosco lá no YouTube. Então começando com o Frank, Reverendo Frank, a primeira hashtag, fé reformada, tem conexão com o tema? Tem. Os reformados são pedobatistas. Jonatas, Reverendo Jonatas. O argumento parte daí. Agora voltou, Reverendo. Começa novamente, por gentileza, que cortou um pedaço da sua fala. Assim, tem conexão total, porque os argumentos a favor do batismo infantil partem daí. Ok, professor Danilo? Tem ligação, inclusive pelos dados que o reverendo Frank colocou, né, que a maioria das igrejas que vêm da reforma praticam o batismo infantil. Só comentar rapidinho. É interessante porque a igreja católica, que era a forma cristã de se existir predominava, batizava crianças. Então, quando surge a reforma protestante, apenas mudaram o conceito teológico. O batismo não é mais para salvação, mas mantiveram a forma do rito, né, que é por criança, né? Então houve apenas esse passo, mudaram a teologia, mas mantiveram a forma. Por isso que as igrejas reformadas batizam criança, né? Não tiraram essa desconexão. Maravilha. Segunda hashtag, sacramento, Reverendo Frank. O batismo é considerado pelos reformados um sacramento, né? Então você tem o batismo como uma ordenança. Os pais devem batizar seus filhos na igreja que frequentam, da qual são membros, para que os insira, através desse símbolo, no corpo de Cristo, e eles também façam parte da igreja de Jesus Cristo, sem, com isso, tornarem-se crianças salvas, né? Ok. Pastor Jonatas? De fato, se tornou um sacramento para aqueles que praticam o batismo infantil. É uma prática comum praticada nas igrejas tradicionais. Maravilha. Pastor Danilo, há conexão com o tema? Tem conexão tanto para católicos, e vamos entender um pouquinho também, quanto para protestantes. Grande parte dos protestantes históricos utilizam-se da palavra sacramento, apenas tiram da palavra o sentido que há graça salvífica no ritual. Então, de forma geral, procura-se falar como ordenança. Mas mesmo aqueles que utilizam sacramento têm que explicar que não inclui aí graça para salvação, entre protestantes também. Maravilha. Terceira hashtag, Peniel, lugar de encontro com Deus. Precisava de... Danilo, me ajuda aí a achar o... Não, eu acho que Peniel... Se há conexão, se há conexão com o tema. Não tô, nesse momento, pode até ser que exista, mas nesse momento eu não estou conseguindo fazer a ligação com o tema, né, nossa? Maravilha. Não. Pastor Jonatas, tem alguma conexão com o tema? Eu também não estou enxergando a conexão de Peniel com esse tema, não. A não ser que seja um encontro com Deus, né? E por nesse sentido de que o batismo seria essa conexão, esse encontro com Deus, pode ser sim. Ok, Danilo? Eu não consigo ver algum paralelo direto, não, né? Só se utilizaram aí esta palavra com o nome de alguma igreja, alguma coisa, mas eu não... Não, me deu a entender que é exatamente nessa conexão de lugar de encontro com Deus, né? Ou seja, então é o momento em que a criança encontra com Deus através do batismo? É que na Bíblia a gente não vê a palavra Peniel ligada com batismo. Eu não estou lembrado disso. Nem os reformados nem da circuncisão, nem na circuncisão e nem no Novo Testamento. Não há conexão. Ok, vamos então à nossa última hashtag de hoje. E aí eu brinquei no debate inteiro que o reverendo ia dar pulo, né? Agora é o maior pulo de todos. Agora é o maior pulo de todos, porque batismo infantil os internautas conectaram com batizado católico. Então, nós já explicamos aqui aos queridos ouvintes, né, que não há conexão. São teologicamente, o pastor Danilo já citou isso também, são teologicamente duas coisas completamente diferentes, né? Manteve-se, e está certo isso,
a ideia, o rito, mas por outra razão que não a católico-romana. Na história da igreja cristã, e aí não estamos falando da Bíblia, estamos falando da história da igreja, uma outra disciplina, muito cedo, os registros de batismo de crianças existiram, né? Porque os judeus que se convertiam eram batizados, conforme já foi explicado aqui, e depois eles começaram a substituir o sábado pelo domingo, né, a Páscoa pela ceia e a circuncisão pelo batismo dos seus filhos. Os pais começaram a batizar os filhos. Então, na história da igreja, muito cedo, nós temos registros bastante concretos de batismo de crianças, né? Mas quando, infelizmente, a Igreja Católica apostólica se torna também romana, com a conversão de Constantino, pelos idos meados do ano 300 depois de Cristo, e muitas heresias começam a adentrar a Igreja, esta heresia da graça salvífica, do batismo ser também salvífico, entra. Mas esta é uma das doutrinas, das heresias romanas, contra as quais se rebelam os reformados, né? Diz, não, a salvação é só em Cristo, o batismo não salva ninguém. Mas eles mantêm, sim, o batismo de crianças, na perspectiva agora, já explicado aqui, falado, teologia da aliança de Deus com o seu povo. Maravilha. Batismo infantil tem conexão com batizado católico, pastor Jonatas? Os reformados, eles tiveram ali um espelhamento. A diferença é que eles ensinaram a doutrina e colocaram da maneira correta, que não salva, mas com certeza houve alguma influência do batismo católico para que fosse mantido o batismo antigo. Ok. Pastor Danilo? É aquilo que eu tinha falado já na hashtag anterior, e é o que o pastor Jonas falou agora. Eu também acredito que herdaram o rito, a forma do rito, mas não a teologia. Então existe esse tipo de semelhança. Agora, só trazendo um dado interessante, porque o reverendo Ageu colocou os pais da igreja que falavam sobre o batismo infantil. Isso só começou com Tertuliano no ano 200. Antes de Tertuliano, por exemplo, os pais da igreja, Melito, Policarpo, Teófilo de Antioquia, Atenágoras, Clemente de Alexandria e o próprio Didaquê, todos estes anteriores ao ano 200, né, nunca se falou sobre batismo infantil. E, ao meu ver, a própria Bíblia não. Maravilha. Terminado então o nosso momento hashtag de hoje, vamos à dica cultural, onde os nossos convidados vão te dar sugestões aí de leitura, de documentários e assim por diante sobre o tema de hoje. Debate da vida. Dica cultural. Começando então pelo professor Danilo. Professor Danilo, quais são aí as suas referências, as suas sugestões para os nossos ouvintes? Eu pesquisei, não achei algo, vamos dizer, no mundo das artes culturais ligado diretamente, mas duas obras teológicas que eu consultei antes de estar vindo aqui e que fala a respeito do batismo adulto, né, e mostra ali a não forma de batismo infantil, é a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, né, publicado pela Edições Vida Nova, e também a Teologia Sistemática de Norman Geisler, publicada pela CPAD. Ambas essas teologias sistemáticas, quando eles vão tratar de batismo, eles mostram ali as evidências bíblicas do batismo adulto e mostram os argumentos do pedobatismo, mostrando a fragilidade de sustentar. Maravilha. Bom, duas excelentes teologias sistemáticas, né? Bom, no meu ponto de vista. Pastor Jonatas, a sua dica cultural de hoje. Hoje eu indico a obra Teologia para Pentecostais, Walter Brunelli. Traz um ensinamento muito interessante sobre o tema. Maravilha, reverendo Frank. Olha, eu acho muito interessante os nossos ouvintes se interessarem por teologia, por doutrina. Então, tem que ler as duas posições, né? Então eu vou indicar um livro que defende o batismo infantil, que tem por nome Bases Bíblicas para o Batismo Infantil, né? De Dwight Harvey, ou Harvey, eu acho que é assim que se pronuncia, né? E eu acho que vale a pena ver
porque vai poder comparar, ler a Bíblia e ter um entendimento maior. Agora eu queria terminar, querido, dizendo do entendimento maior. Eu acho que isso, na verdade, é fundamental. Então vamos aproveitar um minutinho então, para suas considerações finais. O entendimento maior da chamada teologia reformada, que não é afeita só a presbiterianos, mas é de que essa teologia chamada da aliança é uma teologia que não só faz com que batizemos crianças, né? Ela, na verdade, muda a nossa perspectiva de toda a vida cristã, porque nos dá duas características muito importantes para que os ouvintes entendam. A primeira característica é que o Novo Testamento é a continuidade do Antigo. O Antigo todo aponta para o Novo, para Cristo, né? Mas não são dois livros que estão desconectados. Eles estão intimamente ligados entre si. E a segunda é de que as promessas de Deus a sua igreja não começam no Novo Testamento. Elas são ratificadas no Novo. Elas nos são dadas por Deus lá no Antigo Testamento. Então, elas são cumpridas em Cristo, e a partir de Cristo, muitas destas promessas, dessas alianças e desses pactos são mantidos pelo Senhor agora com a sua igreja. E isso é importante porque esta é a perspectiva que nos aponta para, entre outras doutrinas ou ideias teológicas, ter a doutrina da circuncisão ter se transformado em batismo, tal qual a ceia, a Páscoa judaica na ceia do Senhor, o sábado judaico no domingo do Senhor. Maravilha. Dados para contato, reverendo? Creti, CRETI, @terra.com.br. E aí eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, etc e tal. E o telefone aqui de São Paulo é 11 954 5454 12. Maravilha. Pastor Jonatas, um minuto aí para suas considerações finais. Pois não. Eu entendo que ficou claro que a questão do batismo infantil, ela é mais uma especulação, na minha visão teológica, e um argumento racionalista em sentido àquilo que são símbolos da Escritura. Na minha visão, a Escritura está acima de tudo, nós todos temos esse entendimento. E a palavra de Deus em relação à circuncisão, ela é clara, lá em Romanos 2:29, mas é judeu que é anterior, e circuncisão que é do coração, no espírito, não na letra. Ou seja, sabemos que o entendimento de circuncisão, explicitamente a Bíblia revela o que seria. E na minha visão, o batismo tem que ser aplicado àqueles que já se arrependeram com base no texto bíblico. Quando o eunuco pergunta para Felipe o que me impede de ser batizado, e o Felipe responde: é lícito se crer de todo o coração. Então, na minha visão, para ser batizado, tem que crer. Tá ótimo. Seus dados de contato, querido? Pode ser Jonatas Rodrigues Facebook e Instagram @PR_Jonatas Rodrigues. Tá ótimo, obrigado pela sua participação. Pastor Danilo, suas considerações finais. Agradecer a participação, deixar aí um abraço para todos os ouvintes da Rádio Vida, um abraço para os alunos do Instituto Bereana, e dizer que foi um prazer estar aqui com o pastor Frank, pastor Ageu, pastor Jonatas, pastor Cláudio, podendo aqui falar um pouquinho de teologia e esclarecer este tema. Toda a equipe da Rádio Vida. E contato, o WhatsApp para o Instituto Bereana, onde eu estou atendendo ali, é o DDD 11 945 10 8784. Maravilha, repita. DDD 11 945 10 8784. Maravilha. Nós vamos às minhas considerações finais sobre o assunto, mas nós temos aqui mais algumas considerações de ouvintes. O Fábio Hidalgo: eu não acredito que batizar criança seja certo. Uma criança não tem discernimento do pecado. O batismo é feito através da confissão de fé. Uma criança não tem este entendimento. Sidney de São José dos Campos: não acredito que possa trazer a circuncisão como prática relativa ao batismo para os dias de hoje. No caso da casa de Cornélio, foram batizados os que ouviam, ou seja, entenderam a mensagem. Na Igreja Católica, por exemplo, batiza-se crianças e depois é necessário fazer o sacramento do crisma ou a confirmação para renovar ou confirmar o batismo. Então, por que já não batizar quando adulto e quando se há
será o entendimento. Eduardo Santos Araújo, agora nessa pandemia, estava tendo batismo em balde em algumas das igrejas. Como no caso da... E aí ele cita o nome da igreja aqui, eu não vou citar, mas não adianta ficar aí criticando, atacando e desmanchar a visão da igreja, mas defender aquilo que a Bíblia diz. Quem crer e for batizado será salvo. John Wesley se batizou de tanquinho. O que importa é defender a palavra e combater aquilo que não é bíblico. E por fim, Marcelo de Almeida, o texto é claro: quem crer e for batizado. Então é necessário ter o entendimento para crer. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, como sempre, os temas e os debates têm trazido esclarecimento e essa é a nossa função principal. Nós entendemos e cremos que os nossos debates não têm como função apenas trazer a polêmica, mas especialmente trazer um conteúdo que leve você ao entendimento do reino e, por que não dizer, que leve você à dinâmica do que acontece na igreja como um todo. Então nós temos dentro do protestantismo nós falamos aí, obviamente, a partir de Lutero, Zwinglio e tantos outros reformadores, mas a partir do protestantismo e dentro do protestantismo uma divisão clara entre tradicionais e os pentecostais. Então há essa divisão e que essa divisão se caracteriza apenas não no que diz respeito a questões litúrgicas, mas no que diz respeito a questões de fé, aquilo que cremos e aquilo que não cremos. De qualquer forma, é importante nós entendermos que essas divisões de conhecimento, essas divisões de entendimento, essas divisões de prática da vida cristã, elas não nos separam no que diz respeito quanto ao reino, quanto a sermos de Cristo e termos em Cristo aquele que é o que vai... E através dele tem a possibilidade da salvação da nossa alma. Mas essas diferenças e essas mudanças que há de uma para outra, elas naturalmente trazem este embate e nos trazem a busca do entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, ou daquilo que nem é certo e nem é errado, ou seja, não influenciam em nada no que diz respeito à nossa vida com Deus. Quando falamos de batismo como batizar crianças, num primeiro momento há um sentimento ruim por parte daqueles que são cristãos históricos de imaginar a possibilidade, isso nós falamos aqui fora até do intervalo, fora do ar, né, no intervalo, dando ao entendimento de que nós não consideraríamos, ou parte do cristianismo não considerariam aqueles que praticam o batismo de crianças como sendo crentes, como sendo salvos em Cristo Jesus, como sendo parte do mesmo protestantismo. Então eu quero já de início deixar claro isso, de que no meu entendimento, presbiterianos, batistas e tantas outras aí que foram citadas pelo reverendo Frank, são nossos irmãos em Cristo Jesus, professamos a mesma fé, independente de termos algumas divergências no que diz respeito às suas práticas. Eu creio no batismo para adultos, quando a pessoa já tem consciência dos seus pecados. Embora é importante nós ressaltarmos que há um erro quando nós avaliamos o quem crer e for batizado será salvo e que esse seria o batismo nas águas. Se nós fizermos a hermenêutica correta aí do texto, a gente vai verificar que esse batizado nada tinha a ver com batismo nas águas, e sim com o imergir no evangelho, vem do grego baptizo. Então, imergir no evangelho e não simplesmente o batismo nas águas. Porque se nós levarmos ao pé da letra quem crer e o e aí é aditivo, quem crer e for batizado será salvo, o ladrão da cruz não teria tido a oportunidade de ser salvo. Ele não foi batizado nas águas, mas ele imergiu no evangelho, ele entendeu a mensagem de Cristo, ele entendeu a mensagem da cruz e por este motivo é que ele foi salvo. Então eu creio no batismo de adultos, eu não creio no batismo de crianças. Mas a pergunta que fica é: será que quem batiza crianças vai para o inferno? Será que o reverendo Franco vai para o inferno, o reverendo Ageu vai para o inferno, os presbiterianos vão para o inferno, os batistas que praticam vão para o inferno, os históricos vão para o inferno? É absurdo nós pensarmos nisso. Ou seja, é uma prática da igreja que também não vejo uma condenação bíblica. É óbvio que para quem não é histórico, a gente faz uma análise que se assemelha muito ao catolicismo, e como os evangélicos ou protestantes normalmente querem se afastar do catolicismo, nós olhamos para essa prática, mas não, peraí, está muito parecido com o católico, mas eu não acredito que eles vão para o inferno. Ou seja, estão ensinando a criança no caminho que deve andar, estão tendo uma prática que no meu entendimento não tem uma fundação tão forte biblicamente falando, mas
há defesa, há argumentos bíblicos que devem ser respeitados, e eu acho que esse deve ser o princípio entre nós que somos cristãos. Respeitarmos aos outros, e certamente nós vamos chegar no céu e vai estar todo mundo junto lá. Se vai ser antes da tribulação, no meio, que já é outra discussão. Se é por aspersão, se é por imersão, são outras discussões. Mas todos nós estaremos nos céus, vivendo e herdando uma terra que emana leite e mel. Nós temos então aí a nossa Word Cloud, que são as nossas palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. O momento hashtag são as palavras citadas pela internet. Já no caso do Word Cloud, são as palavras citadas pelo nosso ouvinte. Então você é quem faz o momento Word Cloud. Então a sua opinião foi o seguinte: primeira palavra mais citada, não sou a favor. É a maioria, na realidade é 70% do cristianismo protestante mundial, dá mais ou menos por aí, então bate aí o resultado, não sou a favor. Segunda palavra mais citada, Deus, delas é o reino dos céus. Terceira, não sabem discernir. E 4, arrependimento de pecados. Então estão aí as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação. Colocando aí os 4 na tela. E agora vamos nos despedir ao momento do tchauzinho. Que Deus abençoe. Reverendo Frank, muito obrigado pela participação. Pastor Danilo, Jonatas, que Deus abençoe. Microfones abertos. Agora vamos Deus abençoe os pastores presentes. Deus abençoe os ouvintes. Parabéns pelo mais esse debate esclarecedor. E Deus abençoe o pastor Danilo, pastor Jonatas, pastor Ageu. Prazer enorme vê-lo aí, pastor Ageu. Abriu o microfone pro reverendo Frank e ele começa o debate de novo. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente e edificante. Papo Tudo de Bom, com Cláudio Apolinário e Carlos Apolinário Júnior. Só aqui na Vida. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil.